Oi, gente. Meu nome é Marcele Carvalho, sou repórter aqui do Jornal Extra e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, estrabismo. E para isso, nós temos aqui convidado o Dr. Ian Cury, que é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em estrabismo e chefe do setor de oftalmologia pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Boa tarde, doutor Ian. Boa tarde, Marcele. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite para esclarecer sobre esse tema tão importante para os seus leitores e espectadores. Muito obrigada mesmo. E vamos começar bem do comecinho. O que é o estrabismo? Bem, o estrabismo ele é um termo genérico que engloba muitas condições oculares. Qualquer paciente que apresente uma perda do alinhamento ocular, e eu explico melhor, os olhos eles são programados para enxergar o mesmo objeto ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu olho um objeto, os dois olhos têm que olhar esse objeto ao mesmo tempo. Qualquer desvio do olho para qualquer direção em que um dos olhos perca a habilidade de focar o que o outro olho, que é o que a gente chama de olho fixador, está olhando, é denominado estrabismo. Então, de modo genérico, é uma perda do alinhamento ocular. Mas são diversos tipos que a gente vai poder explorar aqui ao longo da nossa entrevista. Sim, e há uma diferença, porque eu lembro que quando eu era menor, sempre se falava a diferença entre uma pessoa vesga e uma pessoa estrábica. Há uma diferença entre pessoas vesgas e estrábicas ou é tudo a mesma coisa, é tudo estrábica? A maneira mais correta da gente denominar uma pessoa que tem uma perda do alinhamento ocular é dizer que ela é estrábica. Dizer que o sujeito é vesgo é uma maneira popular de dizer. Mas, na verdade, trata-se da mesma situação. Não há distinção entre uma coisa e outra. Você disse que tem vários tipos, né, de estrabismo. Você poderia nos dizer quais são eles? Existem. Ao longo da nossa entrevista, a gente vai poder explorar os estrabismos ao longo das diversas faixas etárias. Né? Mas, de grosso modo, a gente pode caracterizar o estrabismo em convergente, quando um ou ambos os olhos dirigem-se para dentro. O estrabismo pode ser divergente, quando há um desvio para fora. Ou o estrabismo pode ser vertical, quando um dos olhos está para cima ou para baixo. Então, de modo genérico, a gente pode denominar assim. Mas dentro de cada um desses estrabismos, estrabismo convergente, divergente, vertical, existem ainda vários outros tipos, síndromes, casos especiais que se enquadram em cada uma dessas. Esse é o motivo pelo qual temos especialistas tratando do assunto. Exatamente. A pessoa nasce estrábica, doutor? Olha, existe uma pequena parcela dos pacientes que pode nascer estrábico, apesar disso ser raro. Né? Em geral, mesmo o que a gente chama de esotropia precoce ou esotropia infantil, que é o desvio convergente dos olhos num bebê, em geral a criança não nasce com esse estrabismo, ela desenvolve ao longo dos primeiros 6 meses de vida. A programação genética para que ele ocorra já está ali, mas o olho na verdade só começa a desviar quando a criança está um pouquinho maior. Isso é uma coisa interessante de ressaltar, porque existe uma crença popular de que é normal que as crianças sejam vesgas, ou sejam estrábicas. E eu sempre explico aos meus pacientes o seguinte, um bebê muito pequeno, por exemplo, já tem a capacidade de movimentar as próprias pernas, né? Mas ele ainda não é capaz de andar. Né? Ou seja, ele é capaz de realizar o movimento, mas ele ainda não tem a coordenação suficiente para andar. Da mesma maneira acontece com musculatura ocular. Então, o bebê muito pequeno, com dias, 1 mês, 2 meses de vida, pode ter ainda uma falta de coordenação da movimentação ocular. E quando a gente olha para esse bebê, principalmente quando ele faz movimentos oculares, pode haver a impressão de movimentos anômalos, de movimentos diferentes, que dão uma falsa impressão de estrabismo. Na verdade, todo bebê, hoje é uma recomendação, deve ser visto até pelo menos antes de completar 6 meses de vida pelo oftalmologista. Né? O bebê deve ser examinado ainda na maternidade com o teste do reflexo vermelho, isso já é lei
em muitos estados, pois muitas doenças graves podem ser detectadas ainda na maternidade. E até completar 6 meses de vida, o bebê deve passar por uma consulta com um oftalmologista, podendo ser o oftalmologista geral ou oftalmologista pediátrico, em que ele passará por uma avaliação completa, incluindo os testes especiais para estrabismo. Mas não só isso, como exame de grau, exame de fundo de olho para observar a saúde da retina, do nervo óptico e das diversas estruturas oculares. Então, não é normal o bebê nascer ou ser estrábico. Não vale a pena esperar para consultar o especialista. Isso porque a gente sabe, isso é comprovado em diversos estudos científicos, que quanto mais precoce se inicia o tratamento, quanto mais precocemente esse tratamento é iniciado, melhor é o resultado. Entendi. Para vocês que estão chegando agora, a gente está conversando aqui a respeito de estrabismo e estamos recebendo aqui o Dr. Ian Cury, que é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em estrabismo e chefe do setor de oftalmologia pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Doutor, estão chegando algumas perguntas aqui e eu queria passar para você. A Natália Viana, ela pergunta: todo estrábico tem problemas de visão associados, como miopia? Isso é uma coisa interessante da gente destacar. Existem alguns pacientes que têm uma perturbação da motilidade, ou seja, um estrabismo, por conta da falta de correção óptica. Então, isso é especialmente verdadeiro para bebês com altas hipermetropias ou crianças com 2 anos com altas hipermetropias, né, que é um tipo de grau. Então, existe a possibilidade que o desvio ocular seja somente causado pelo problema de grau. E à medida que você coloca a correção óptica, coloca os óculos, o paciente pode alinhar os olhos e ficar livre do estrabismo. Mas nem todo paciente estrábico ele tem problema de grau. Tá? Isso não é uma verdade absoluta. Ele pode ou não ter problema. Por isso que a consulta passa por todos esses aspectos e caso haja um grau significativo, isso é levado em consideração e pode ou não ser prescrito, de acordo com a avaliação do médico. Entendi. A Crisley Araújo pergunta se os exercícios ajudam a corrigir o estrabismo mesmo. Os exercícios, eles têm indicações precisas. Existem pacientes que não são verdadeiramente estrábicos. Você não observa um desvio ocular significativo, mas tem algumas fraquezas musculares, vamos simplificar dessa forma, que o dificultam, por exemplo, na leitura, no enxergar objetos próximos, computador, e esse paciente pode ter algumas dificuldades, como um pouco de visão dupla enquanto está lendo, fazendo leitura de textos próximos, ele pode pular linhas, e isso é o que nós denominamos de insuficiência de convergência. Os exercícios ortópticos, eles são especialmente úteis nesse caso. Para os estrabismos que têm indicação cirúrgica, em geral, os exercícios não impedem a necessidade da cirurgia. Entendi. E eu já vi algumas fotos também de crianças, né, que são estrábicas e que elas usam uma espécie de tampão. Incluiria nos exercícios? Isso seria um exercício? Isso. Você ficar forçando digamos assim, o olho para poder enxergar retinho? Esse é um ponto fundamental, talvez o ponto mais importante da nossa entrevista. E eu acho que isso é um esclarecimento de saúde pública. Por que é tão importante tratar o estrabismo cedo? As crianças, quando nascem e até completarem aproximadamente 7 anos de vida, elas têm um intenso desenvolvimento cerebral. O cérebro está em constante evolução. E os olhos sozinhos não têm a capacidade de enxergar. Os olhos, eles captam as imagens do ambiente e transmitem para o sistema nervoso central, para o cérebro, e é o cérebro que é o responsável por interpretar as imagens. Quando, por exemplo, uma criança é estrábica, o cérebro, para evitar a visão dupla, para evitar que 2 imagens sejam percebidas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que é o que denominamos confusão, ou
diplopia, que é o que nós denominamos ver uma imagem duas vezes, o cérebro, para evitar a diplopia, ele faz com que as áreas referentes ao olho desviado não se desenvolvam. É o que nós denominamos ambliopia. Então, o olho desviado vai ficando progressivamente com a visão mais baixa. Isso se torna um ciclo vicioso, porque o estrabismo leva ao não desenvolvimento da visão e o não desenvolvimento da visão piora o estrabismo. Então, o tampão, né, ele tem um intuito de prevenir que a ambliopia aconteça. A gente tampa o olho da criança para que a criança não permaneça com os dois olhos abertos ao mesmo tempo, e não permanecendo com os dois olhos abertos ao mesmo tempo, não há a sensação de diplopia, não há a confusão. Portanto, o cérebro não desenvolve a ambliopia e os olhos podem se desenvolver normalmente. A visão pode se desenvolver normalmente, aguardando um procedimento cirúrgico que vai ser feito no momento correto. Então, o tratamento com o tampão é o ponto cardinal, é o ponto crucial no tratamento do estrabismo em crianças. É ele que vai evitar a grande sequela do estrabismo, que é a baixa visão, a ambliopia. Entendi. E a criança tem que ficar com esse tampão, geralmente durante quanto tempo? Olha, o tampão, isso vai variar conforme o tipo de estrabismo. Existem crianças que têm estrabismos intermitentes, ou seja, os olhos podem estar desviados em alguns momentos e reto em outros. Nessas crianças, eventualmente a gente faz o tampão com uma baixa dose, com algumas horas por dia. As crianças que têm um estrabismo fixo, né, os olhos estão desviados todo o tempo, nós fazemos o tampão em tempo integral. Né? Existe alguma discussão, alguns especialistas praticam de uma forma um pouco diferente, fazendo algumas horas por dia, mas o Conselho Brasileiro de Estrabismo e os especialistas que trabalham no assunto, em geral, fazem e praticam o que é mais benéfico, que é a oclusão em tempo integral dos olhos da criança até que seja chegado o momento do procedimento cirúrgico. Entendi. O Eliezer Pontes pergunta o seguinte: quando temos desvio devido a um acidente que ocasionou a perda da visão, no caso dele, ele operou para fazer a correção, mas com o tempo voltou. Isso é normal? O que acontece? Pelo que eu entendi, ele perdeu a visão de um dos olhos por conta de um acidente. Isso. Os nossos olhos, para se manterem alinhados, dependem de diversos fatores. Um desses fatores é a boa visão. Então, para que eu mantenha o meu olho focalizado, meu olho direito focalizado num objeto e o olho esquerdo focalizado nesse mesmo objeto, eu preciso estar enxergando com os dois olhos. Esse é um fator que ajuda muito. Então, quando a pessoa perde a visão de um dos olhos, é como se esse olho ficasse bobo, né? O olho perdesse um pouco a sua coordenação. Então, os pacientes que têm baixa visão ou são cegos de um olho têm mais chance de desenvolver desvios oculares. E, inclusive, esses pacientes, quando são alinhados cirurgicamente, eles podem ser submetidos à cirurgia, não há problema nenhum. Isso tem que ser alertado, que os olhos com baixa visão têm mais chance de sofrerem novamente o desvio. O desvio pode voltar, o que também não é um problema. Se for o caso, nós podemos reoperar. Mas isso tem que ser levado em conta. Por isso é tão importante o tratamento com um tampão, que a gente enalteceu aqui há pouco tempo. O tampão faz com que a criança desenvolva boa visão nos dois olhos. Então, quando você faz o procedimento cirúrgico, como a criança tem boa visão nos dois olhos, é mais fácil o olho permanecer reto ao longo da vida. Isso é fundamental. Entendi. Além de todos os benefícios de se ter dois olhos enxergando e a cooperação entre um olho e outro. Sem dúvida. A gente pode dizer sobre o estrabismo, se há um estrabismo severo, existe dentro, né, de todo a classificação, né, do estrábico, como você acabou de dizer aqui, né, dos tipos de estrabismo. Existe aquele severo ou não? Existem vários tipos especiais de estrabismo e cada um tem a sua particularidade. Alguns são mais graves, do ponto de vista da dificuldade de alinhar os olhos, enfim. Cada um tem sua particularidade. O que talvez
me faça responder a sua pergunta, é que a gente gradua o estrabismo. Quando chega um paciente estrábico no nosso consultório, a gente consegue medir o tamanho do estrabismo. Então talvez isso seja a resposta mais adequada para você. E a gente mede o ângulo do desvio do olho. Né? A gente usa, enfim, técnicas especiais para medir o ângulo de desvio do olho. E a gente quantifica. Então, quanto mais estrábico é o paciente, maior é o ângulo de desvio. Então, por exemplo, no estrabismo convergente, em que os olhos estão torcidos para dentro, quanto mais para dentro, maior é o ângulo. Né? Então, num procedimento cirúrgico eventual, mais músculos terão que ser operados para corrigir esse problema. Entendi. Bom, tem uma pergunta aqui da Celina Almeida, falando ainda sobre os exercícios. Se existe idade limite para os exercícios, e se há alguma idade também para a cirurgia. Idade limite para a cirurgia, né? Tratando dos estrabismos que aparecem na infância, quando a gente tem um paciente com um estrabismo em que o olho é desviado todo o tempo, como é, por exemplo, o caso da esotropia precoce, em que a criança tem um desvio convergente que fica manifesto durante todo o tempo, essa criança ela deve ser operada precocemente para ter melhores resultados cirúrgicos. O que é precocemente? Isso varia um pouco entre cada especialista e cada país, mas em torno de 1 ano de idade é um consenso de que os resultados cirúrgicos são melhores. Existem outros tipos de estrabismo, como por exemplo a exotropia intermitente. Me permito aqui falar termos técnicos, porque as pessoas têm a oportunidade depois de pesquisar, e isso aumenta o conhecimento das pessoas, e conhecimento nunca é demais. Então, a exotropia intermitente, que é um desvio dos olhos para fora, que acontece de modo intermitente, ou seja, o olho ora está desviado, ora está reto. É um tipo de estrabismo muito comum também, em que o olho de vez em quando escapa, quando a pessoa está desatenta, quando a pessoa está cansada, estressada, o olho pode desviar para fora com mais frequência. Esse tipo especialmente, nós costumamos indicar cirurgia entre 4 e 7 anos. Então, a cirurgia ela é feita em geral na infância, mas nós não devemos desestimular as pessoas que são estrábicas a procurar o especialista, pois elas podem ser operadas em qualquer momento da sua vida. Né? Os ganhos com a cirurgia são maiores quanto mais adequado o tempo de realizar a cirurgia. Então, se o mais adequado é realizar com 1 ano, se você realiza próximo de 1 ano, é mais adequado. Mas isso não significa que se a pessoa for operada mais tarde, ela não terá ganhos com isso. Entendi. Bom, novamente, você que está chegando agora, está nos assistindo, o tema hoje é estrabismo, e a gente está recebendo aqui o Dr. Ian Cury, que é oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em estrabismo e chefe do setor de oftalmologia pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. As perguntas já estão chegando, né? A Joyce Natália Barbosa, ela pergunta o seguinte: o meu aluno é estrábico de nascença e hoje ele tem 5 anos. Ele ainda tem chances de fazer essa correção, então? Esse tratamento existe pelo SUS? Olha que interessante, uma professora preocupada com esse assunto. E ela é uma grande aliada. A professora é sempre uma grande aliada do oftalmologista pediátrico, porque ela muitas vezes detecta os problemas oculares. Né? Ela ajuda a gente nessa detecção e na orientação aos pais para que levem as crianças ao especialista. Então, o aluno dela tem 5 anos, então é um alerto que ele ainda está na fase de desenvolvimento cerebral. Então seria muito importante que ele procurasse o quanto antes o oftalmologista pediátrico, o estrabólogo, para eventualmente até fazer tratamento da sua visão, porque ele pode, devido ao estrabismo de aparecimento precoce, ele pode ter desenvolvido uma baixa visão em um dos olhos e ainda é tempo de tratar. No momento em que a visão estiver igualada nos 2 olhos, que a gente tiver conseguido fazer esse tratamento, ele pode, sem problema nenhum, respeitando as características de cada caso, ser submetido a um procedimento cirúrgico. Quanto à pergunta dela se esse tratamento é oferecido no SUS, nós hoje no Hospital dos Servidores do Estado, aqui no Rio de Janeiro, temos o prazer de operar muitas crianças estrábicas, fazer o tratamento de muitas dessas crianças, de fato contribuindo para o futuro dessas crianças, o que
muito gratificante, porque a gente realmente causa um impacto social muito grande tratando a visão dessas crianças, e não só a visão, mas como promovendo o paralelismo ocular, né? Alguns hospitais do Rio de Janeiro fazem esse tipo de cirurgia. O paciente ele é inscrito através do posto de saúde próximo à sua residência. Ele é inscrito para uma consulta no hospital especializado de acordo com o motivo. Então, sim, esse tratamento está disponível no SUS e a gente fica muito satisfeito que possa ser assim. Que bom. O senhor tem ideia de tempo de espera para quem almeja, né, uma cirurgia como essa, feita pelo SUS? No nosso serviço, a gente vem cada vez diminuindo o tempo de espera da fila cirúrgica. O que é muito importante salientar? No momento em que a criança entra no meu ambulatório no hospital, ela já começa a ser tratada. Então, a gente diz que, hierarquicamente, a visão é muito mais importante do que os olhos estarem retos. Então, quando a criança entra, ela já começa a ser tratada da visão. Então, ainda que ela espere um pouco a cirurgia, a gente está tratando o que é mais importante, né? A gente está tratando a visão, promovendo, tratando a ambliopia e fazendo com que o olho estrábico dela enxergue e se prepare para a cirurgia. Hoje, a gente no Hospital dos Servidores, a gente tem muitas crianças que chegam a todos os dias. A média de espera para a cirurgia é entre 9 meses e 1 ano. Entendi. E me diga uma coisa, doutor, os pais que não estiverem atentos ao estrabismo do filho, primeiro porque acham que daqui a pouco passa, é pequeno, mas a coisa vai evoluindo, né? A criança vai crescendo e não está vendo melhora. Mas, de repente, tem aquela esperança de que, de repente, no futuro, né, passe. Queria que você falasse a respeito de outros tipos de problemas que podem acarretar, né? Você não cuidar, de repente, desse estrabismo e mais lá para frente outras doenças aparecerem decorrentes disso. Assim, Marcele, eu ressalto a importância da consulta oftalmológica de rotina para as crianças que aparentemente não têm problema nenhum. Essas crianças têm que ser examinadas ainda bebês, em torno de 6 meses de vida, né? Para as crianças estrábicas, isso é ainda mais necessário. Por quê? O estrabismo, muitas das vezes, ele não é um problema por si só, né? É claro, a gente já ressaltou aqui a importância de tratá-lo cedo, começar a tratar a visão no período em que a criança ainda está tendo desenvolvimento cerebral. Mas muitas vezes o olho pode estar desviado por um outro problema que não está aparente, né? Por exemplo, a criança pode aparecer no consultório com um desvio ocular e esse desvio estar sendo causado por uma catarata congênita, né? A criança pode nascer com a catarata. A catarata é uma opacidade numa lente natural que chama cristalino que nós temos dentro do olho. A criança pode nascer com a catarata, que é a opacidade dessa lente. Então, como ela nasce com essa lente opaca, ela tem baixa visão nesse olho. Enquanto você não remove a catarata, o olho continua com baixa visão e ele pode desviar por isso. Ressalto a importância da cirurgia de catarata congênita, que é uma cirurgia que nós também realizamos no Hospital dos Servidores. Essa cirurgia ela tem que ser feita de modo muito precoce, para que a criança tenha a oportunidade de enxergar normal ou próximo ao normal, né? E isso deve ser feito muito precocemente, em alguns casos com 1 mês de vida. Tá? Então isso é muito importante. Outros casos, por exemplo, uma criança pode ter um estrabismo que pode, enfim, pode não se dar muita importância para isso. O menino é vesgo, o menino é estrábico, os pais não dão importância. Em crianças pequenas, é importante dizer isso, não é para que as pessoas fiquem assustadas, a consulta de rotina ela previne esse tipo de coisa, mas as crianças podem ter tumores intraoculares, tá? Tumores malignos, em que você diagnosticar precocemente não vai salvar apenas a visão ou o olho da criança, vai salvar a vida. Então, o estrabismo ele pode ser uma consequência até de tumores intraoculares. Está aí a importância de se ver o estrabismo. Então, a gente considera o estrabismo
uma urgência. Ele tem que ser visto principalmente na criança e no adulto também, o estrabismo de aparecimento súbito, ele tem que ser visto o quanto antes. Isso, você falou, agora o finalzinho seria a próxima pergunta que eu vou lhe falar, que é a Elisa Bardot, perguntando se as pessoas mais velhas podem desenvolver estrabismo. Isso. O estrabismo ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Né? Ele pode começar desde criança, o sujeito pode ser operado ou não, então ele pode chegar na vida adulta ainda estrábico, ser submetido a um procedimento. Agora, ele pode desenvolver estrabismo na vida adulta. Isto não é tão comum quanto o estrabismo na infância, mas acontece. E o estrabismo que se desenvolve na vida adulta, ele chama a atenção, ele nos acende um alerta para alguma doença causando esse estrabismo. Às vezes são doenças graves, outras não. Tá? Então, por exemplo, as pessoas que têm diabetes descontrolado podem desenvolver estrabismo subitamente, por paralisias dos nervos que controlam a movimentação dos olhos. Existem doenças musculares próprias da musculatura que podem gerar fraqueza em toda a musculatura do corpo, inclusive a musculatura dos olhos, como é a miastenia graves. Problemas de tireoide, a pessoa que tem hipertireoidismo, que é o excesso de produção de hormônios da tireoide, podem desenvolver estrabismo. Então existem diversas causas para o estrabismo na vida adulta. E sempre o especialista vai ter oportunidade de fazer o diagnóstico e oferecer um tratamento adequado para esse paciente. Entendi. E muitas vezes diagnosticando um problema subjacente, um problema grave que está por trás do estrabismo. É que a pessoa não tem nem ideia, Já né? tivemos a oportunidade algumas vezes de diagnosticar adultos com estrabismo de início súbito e na maior parte das vezes, ao contrário da criança, o adulto que desenvolve estrabismo ele tem visão dupla, porque o cérebro do adulto já está completamente desenvolvido. Então, os olhos estavam acostumados a focalizar um mesmo objeto. Se daí adiante um olho está desviado em relação ao outro, a pessoa tem visão dupla. Então, já não foram poucas vezes em que a gente teve a oportunidade de diagnosticar doenças graves em pessoas com aparecimento súbito de estrabismo, como aneurismas cerebrais, tumores cerebrais, dando a essas pessoas a oportunidade de ter um tratamento precoce para essas doenças graves. E é até bom você falar sobre isso, porque de repente a pessoa pode achar, tô tendo dor de cabeça, eu tô olhando pro computador e aí realmente tá me atrapalhando a visão, de repente eu preciso usar óculos e acha que é só realmente botar um óculos e tá tudo bem. E de repente chega lá no consultório, né, no hospital, enfim, e vê que o negócio pode ser um pouco mais grave, né? Consultar o especialista é sempre uma boa opção. Hoje a gente tem um excesso de informações, isso é ótimo, o paciente chega bastante esclarecido na consulta, mas a gente tem que lembrar que buscar informações na internet, apesar de válido, não substitui uma consulta do especialista. Né? Então, faço esse alerta. Ótimo. E o estrabismo também, né, esse tema veio agora, ficou muito alardeado, digamos aqui, assim, há pouco tempo, por conta do PC Siqueira, que é um youtuber muito famoso, que ele tinha estrabismo, né, a vida dele inteira, 30 anos, estrábico, e há pouco tempo ele fez a cirurgia para correção. E é surpreendente mesmo, se você vir as fotos do antes e depois, você vê o quanto que muda mesmo, né? E ele fala que ele quis fazer isso, né, na verdade, também um pouco para se sentir um pouco ali no mundo, né, ali socialmente também, e um pouco também da estética. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa cirurgia que ele fez e se realmente algumas pessoas, por sofrerem bullying, não sei se foi o caso dele, mas algumas pessoas também sofrem bullying por conta disso. Se eu vejo, lá, que dá um olho para o lado, outro para o outro, e se sentem também um pouco diminuídos, né, por conta dessa condição. O tratamento precoce, ele é sempre a melhor opção. Então, para quem tem a oportunidade de levar o seu filho agora, essa é uma opção melhor. Agora, nunca é tarde para tratar um estrabismo que apareceu na infância. A gente repara isso na nossa experiência do dia a dia e existem estudos científicos comprovando a melhora da qualidade de vida das pessoas que são submetidas à cirurgia de correção do estrabismo. É como você falou e como o próprio youtuber relatou. As pessoas estrábicas, elas fogem do padrão socialmente aceito. Então,
muitas das vezes essas pessoas sofrem preconceito e a cirurgia restaurando o alinhamento ocular é uma grande oportunidade para essa pessoa melhorar a autoestima, caso ela deseje. E a gente constata isso no dia a dia no consultório de muitos adultos que a gente opera e realmente chegam a ficar emocionados com uma nova aparência que conquistaram. Uma coisa que é importante, eu não gosto, apesar de não estar equivocado, dizer que o estrabismo na vida adulta é um problema estético. O estrabismo que surgiu na infância e veio até a vida adulta, eu não gosto de denominá-lo como um problema estético, porque eu acho que o problema vai além da estética, né? Eu cito como exemplo, por exemplo, as crianças que têm lábio leporino, né? Também é um padrão que foge, né? E a gente não diz que a correção daquele problema é uma correção estética. Então, é uma correção de um defeito que surgiu na infância e que tratá-lo melhora vários aspectos da vida do indivíduo. Então, não acredito que chamar de um problema estético seja a melhor maneira de denominar. Além do que existem vários trabalhos demonstrando os benefícios, não só em qualidade de vida, de autoestima, de operar o adulto estrábico. Isso porque quando você restaura o alinhamento ocular, né, os dois olhos se direcionando para um mesmo objeto, ainda que o indivíduo não tenha visão em 3D, como a gente chama, né, o próprio youtuber fala isso, da falta da visão em 3D, ainda que não exista a visão em 3D, existe uma cooperação entre um olho e outro. Essa cooperação de um olho alimentando o outro olho com informações no sistema nervoso central é uma coisa muito importante. Isso melhora a qualidade de visão das pessoas. E você está falando uma coisa aí, eu lembrei, me veio aqui na memória, minha mãe, quando eu assistia a televisão, pequena, às vezes muito próxima, ela falava, não fica tão próximo da televisão, senão vai ficar vesga. Já se afasta. Não sei. Há alguma ligação, né, no caso, né, da criança assistir muito perto, não ter, a princípio não ter nenhum problema de visão, né, mas ela assistir muito perto com possivelmente, né, o aparecimento de um estrabismo ou não? Existem muitos mitos sobre o desenvolvimento do estrabismo, né? Dentro desses mitos, você tem até aquelas brincadeiras de que se o sujeito brinca de que está vesgo e bate um vento, ele pode ficar para sempre. Tem isso também. A televisão, ver próximo à televisão, tudo isso são mitos. Na verdade, alguns estrabismos a gente conhece bem a causa. Existe uma influência para o estrabismo na infância, uma influência genética muito importante. Então, 50% aproximadamente dos pacientes que têm estrabismo, eles têm alguma causa hereditária, alguma causa genética para aquele estrabismo. Existem outros fatores de risco muito conhecidos, como, por exemplo, a prematuridade é um fator de risco para o estrabismo. Crianças que têm algum problema neurológico, algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, têm mais chance de desenvolver estrabismo. Agora, essa questão de ver objetos muito próximos, televisão, a leitura muito próxima, pode ser um indicativo de algum problema refrativo, que a gente chama, de erro refrativo, problema de grau. Então, é oportuno levar essa criança para testar a visão, fazer exame de grau com um oftalmologista, porque isso pode ser um indicativo de problema de grau. Entendi. Mas levar a estrabismo, não. Não. Tem uma outra pergunta aqui interessante da... Onde está aqui? Eu acabei me perdendo. Da Iricema Naumann. Ela pergunta, o que é ceratocone e como influencia o estrabismo? O ceratocone já é um outro problema ocular, né? Ele não é da área da estrabologia, não é um estrabismo. O ceratocone é uma ectasia da córnea. A córnea é a lente transparente que nós temos na frente dos olhos, né? A íris é a parte colorida do olho e a córnea está exatamente à frente da íris, ela é transparente. E a nossa córnea, ela tem um formato padrão, tá? Um formato que faz com que os nossos olhos enxerguem bem. O ceratocone, cerato é córnea e cone é formato cônico.
Então o ceratocone é uma córnea em formato cônico. Então a córnea vai ficando cada vez mais cônica, dificultando a visão. Não existe uma relação direta entre o ceratocone e o estrabismo. Existem até alguns tipos de estrabismo, alguns problemas que levam ao estrabismo e também favorecem o aparecimento do ceratocone, né? Mas como fator de risco, não como um levando ao outro. Não existe uma correlação muito estreita entre as duas coisas. O que pode acontecer é um paciente que tem ceratocone, que não está sendo tratado adequadamente, ele pode ter uma visão baixa em um ou nos dois olhos, e sempre a baixa visão pode levar a um comprometimento do alinhamento ocular. Esse é o link que eu consigo vislumbrar, né, nessa pergunta dela. Sim. A Aline Viegas escreveu o seguinte: fiquei estrábica com 28 anos, já fui num neurologista, fiz tomografia e ressonância e não deu nada. Até hoje não descobri a causa. O que poderia ser? Olha, que ótimo que nada foi encontrado, mas ela sofreu o procedimento correto. Né? Quando o paciente que não tinha nenhum problema de motilidade ocular, ele desenvolve um estrabismo subitamente na vida adulta, e na maior parte das vezes, esse paciente tem que ser investigado. A gente tem que procurar saber se existe alguma causa para aquele estrabismo especificamente. A ressonância e a tomografia, elas são exames de imagem que podem ser feitas, captar imagens do sistema nervoso central, do cérebro, para ver se existe alguma causa para aquele estrabismo. Doenças vasculares, aneurismas, tumores, muitas outras coisas. Dependendo do tipo de estrabismo, também a gente pode fazer outras investigações, como doenças da tireoide, doenças musculares, como miastenia graves, enfim. Há que se analisar cada tipo de estrabismo, porque cada tipo de estrabismo leva à necessidade de uma investigação especial. Mas foi correto investigá-la. Agora, existem alguns adultos que desenvolvem o estrabismo na fase adulta, são investigados e não se encontra causa. A gente denomina de idiopáticos. Né? Aquilo surgiu e não existe uma causa. Que ótimo que seja assim, não existe nenhuma doença grave por trás, ela foi investigada e nada foi encontrado. E ela pode ser tratada do estrabismo. Né? A gente pode reposicionar os olhos, né? Eventualmente através da cirurgia de estrabismo. Aí teria que analisar se ela tem visão dupla, se não tem, qual é o tamanho do estrabismo, para ver se estão indicados óculos, cirurgia, uso da toxina botulínica, que é uma opção de tratamento também, que a gente pode falar mais adiante. E como é que, então, vamos aproveitar. Então, como é que seria esse tratamento? O tratamento convencional da maior parte dos estrabismos é cirúrgico. Os nossos olhos, eles são movimentados por 6 músculos de cada lado. Então a gente tem 6 músculos oculares externos que movimentam os olhos, eles são aderidos ao globo ocular. E eu sempre esclareço que os músculos, eles não são dentro do olho, eles são na parte de fora. Isso é importante na hora de explicar a cirurgia para o paciente, porque muitos pacientes têm medo de fazer a cirurgia porque têm medo de perder a visão. Então eu sempre esclareço que a cirurgia ela é feita na parte de fora. Né? A gente tem a conjuntiva, que é essa parte, essa membrana transparente que recobre o olho, e tem a esclera, que é a parte branca. Os músculos eles ficam entre a conjuntiva e a esclera. Então a cirurgia é feita na parte de fora do olho. Então a cirurgia ela é o tratamento para a maior parte dos estrabismos. Existem alguns tipos de estrabismo na infância que são puramente por causa de grau. Você coloca o óculos e o paciente restabelece o alinhamento ocular. Existe a opção da toxina botulínica. O que é a toxina botulínica? É o famoso Botox, né? Falando, é um nome popular, popularmente conhecido, apesar de ser um nome comercial. A toxina botulínica, que é usada muito para rugas faciais, né? Diminuição de rugas de expressão, ela na verdade começou a ser usada na oftalmologia. Né? Vamos dar os créditos para o Dr. Alan Scott, que começou esse trabalho nos Estados Unidos, um pioneiro nesse assunto, merece os créditos. A toxina botulínica, ela é um paralisante muscular temporário. Então, em determinados tipos de estrabismo, alguns na infância, mas mais utilizados na vida adulta, a gente pode se valer
dessa paralisia química temporária que a toxina botulínica causa na musculatura e que pode levar ao restabelecimento do alinhamento ocular em alguns pacientes. Existem vários estudos sobre toxina botulínica e ela tem alguns efeitos sobre o estrabismo. Em muitos casos ela pode ser benéfica quando bem aplicada. Muito bom. A gente está falando aqui sobre prevenção, né? Diagnóstico precoce e tal. E a Júlia Amêndola, ela pergunta como é que os pais podem perceber o estrabismo. Isso. Como a gente ressaltou no início da nossa conversa, o estrabismo ele pode ser de diferentes tamanhos. Então existem estrabismos muito evidentes em que o ângulo de desvio é enorme. Uhum. Agora existem estrabismos muito pequenos, em que muitas vezes não se percebe pelos olhos do não especialista ou pelos olhos do pai e da mãe. Daí a importância da consulta de prevenção. Uhum. Isso porque esse estrabismo, ainda que muito pequeno, pode ser o suficiente para levar à ambliopia, que lembrando é aquela baixa de visão que a criança pode ter no olho desviado. Uhum. Então daí a importância da consulta de rotina. Uma situação que é muito corriqueira no consultório é os pais terem a impressão de que a criança é estrábica e, na verdade, o estrabismo ser, na verdade, a criança ter um pseudoestrabismo, né? Ela tem a aparência de estrábica, mas não ser estrábica. Muitas crianças têm uma conformação facial, né? A face tem uma moldura diferente, em que a pontezinha do nariz aqui, a asa é mais larguinha. Uhum. Então, isso aqui sendo mais largo, o branco do canto interno do olho fica escondido. E ficando escondido dá a aparência de estrabismo. Uhum. Mas, na verdade, é só uma aparência. A criança está enxergando com os dois olhos ao mesmo tempo, focalizando em um mesmo objeto. Os olhos estão alinhados. Então é um pseudoestrabismo que a gente repara com muita frequência no consultório em crianças pequenas. A gente explica para os pais que à medida que a criança for crescendo, a face vai mudando de conformação e a aparência do estrabismo vai diminuindo cada vez mais. Mas isso só pode ser verificado pelo especialista, não tem como os pais fazerem esses testes em casa. Então, viu que tem aparência de estrabismo, seja pequeno, seja grande, leve ao especialista. Não viu, ainda assim leve para uma consulta de rotina, porque pode ser detectado alguma alteração. Entendi. Os pais que levam a criança com 3 meses para verificação, né? Para ver se está tudo bem no oftalmologista. Teria que voltar quando a criança tiver 6, quando a criança tiver 1 ano? Como é que fica esses intervalos? Qual é a recomendação que eu faço e que algumas sociedades preconizam? A criança deve ser vista ao nascer, tá? Com o teste do reflexo vermelho, que pode ser inclusive realizado pelo pediatra. Caso encontre-se alguma alteração, ele é referenciado para o oftalmologista. Se tiver a oportunidade de oftalmologista quando nasce, também é interessante. Depois a criança é vista em torno dos 6 meses de vida e uma vez por ano, como todas as pessoas, devem ir ao oftalmologista para consultas de prevenção. A prevenção é o carro-chefe, é a nossa principal arma contra problemas graves. Então, com 0, 6 meses e uma vez por ano é uma recomendação razoável. Existe uma crença, né, de que quando a criança é muito pequena, não vale a pena levar o oftalmologista, porque como é que a criança vai sentar e ler as letras que o oftalmologista coloca lá na frente? Né? Então as pessoas que estão habituadas ao exame de adulto acreditam que não tem como fazer, né? Na verdade, existem diversas maneiras de examinar e é por isso que tem o especialista. A gente testa a visão da criança por diferentes métodos. Crianças muito pequenas, às vezes, são capazes, com 2 anos e meio, já se sentam na cadeira de exame, já respondem à visão. A gente projeta elementos especiais, como figuras, desenhos, e a criança responde à visão. Mas mesmo antes disso, desses 2 anos e meio, a gente tem como avaliar a visão e fazer exame completo, incluindo grau, fundo de olho e todos os exames. Então, fico alerta. Entendi. Nós já falamos aqui, mas é bom sempre reforçar.
O tratamento, que a Celina Almeida está perguntando, o tratamento do tampão e exercícios em crianças com mais de 10 anos ainda fazem efeito? A cirurgia só é indicada quando a deficiência visual se estabiliza? Vamos lá, vamos aos poucos. O tratamento através do tampão, ele deve ser feito de maneira mais precoce possível, né? Iniciando-se o quanto antes, de acordo com o especialista, obviamente. Havia, antigamente, até não muito pouco tempo, uma conduta de que depois dos 7 anos não havia muita chance de melhora, então não valia muito a pena submeter uma criança a um tratamento que a gente não pode negar é desgastante, porém é importante. Hoje, na maioria dos meus pacientes que ainda estão na infância, eu ofereço uma oportunidade de tratamento. A gente sabe que o cérebro, mesmo depois dos 7 anos, continua em desenvolvimento. E algumas crianças melhoram mesmo depois dos 7 anos. É muito mais difícil, mas para a gente ter certeza que não vai melhorar, a gente tem que tentar. Então, em alguns pacientes com 8, 9 anos, a gente pode tentar fazer o tratamento. 10 anos, a gente tenta. Depois que a gente esgotou as tentativas, ainda que o paciente não recupere a visão, ele pode ser submetido ao procedimento cirúrgico. Mas ele só será submetido ao procedimento cirúrgico ou depois que a visão estiver restabelecida ou depois que nós estabelecermos que a visão não tem mais como melhorar do ponto em que está. Então isso é de fundamental importância. A gente pode tentar o tratamento, apesar do prognóstico não ser o melhor possível. A gente pode tentar e tem que avaliar o quanto de visão, porque a ambliopia não é uma coisa absoluta. Não é que o paciente fique cego, não veja nem luz naquele olho. A visão vai baixando progressivamente. Então existem pacientes que têm ambliopias leves, em que a baixa visão no olho desviado é pequena, ambliopias moderadas, ambliopias graves, em que a baixa visão é muito acentuada. Isso vai variar de paciente para paciente. Entendi. Bom, gente, a gente já está chegando ao fim desse nosso bate-papo. Muito obrigada a todos que participaram. Vou fazer uma última pergunta aqui para o doutor, que é da Júlia Amêndola. Ela pergunta: óculos de má qualidade podem causar ou ajudar a causar o estrabismo? Olha, os óculos, eles têm que ser feitos personalizados para cada indivíduo. Porque cada indivíduo tem uma distância entre um olho e outro. O centro óptico dos óculos deve respeitar essa distância entre um olho e outro. De modo que se você pega um óculos pré-fabricado, ele tem um centro óptico, uma distância interpupilar, que a gente chama, e essa distância daqueles óculos pré-fabricados, eles são para a média da população. Você pode não se enquadrar nessa média. Sim. Quando os óculos estão com esse centro deslocado, que a gente chama de uma lente descentrada, isso pode, de alguma maneira, levar inclusive a uma visão dupla. Porque, enfim, é um aspecto técnico, mas você, quando olha pela lateral de uma lente, né, na posição descentrada, existe um efeito que a gente chama de efeito prismático, que é um deslocamento dos raios de luz. Então, o indivíduo pode, inclusive, ter visão dupla, com óculos mal confeccionado. Entendi. Então, isso sim é importante. Entendi. Doutor, estivemos aqui com o doutor Ian Cury, oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em estrabismo e chefe do setor de oftalmologia pediátrica do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Marcele, foi um prazer enorme, muito bom, é muito legal poder esclarecer sobre esse tema para as pessoas. Eu acho que esclarecendo a gente tem a oportunidade, talvez, de modificar a vida de muitas pessoas, tanto em termos de qualidade de vida para os estrábicos que são adultos, ou através de diagnósticos complexos que podem se manifestar através dos estrabismos, e também através do tratamento precoce, levando a um ganho social muito grande para as crianças que são tratadas precocemente e que desenvolvem visão
no olho estrábico. Isso é uma coisa de fundamental relevância e que eu acho que a gente teve uma oportunidade muito interessante de pontuar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço para os leitores e espectadores do Jornal Extra. Muito obrigada, doutor, e obrigada a vocês também que participaram ativamente, mandaram suas perguntas. Espero que nós tenhamos conseguido tirar aí as suas dúvidas. Muito obrigada e fiquem com a gente sempre.